Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa noite de hoje no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier. Boa noite a todos e a todas. Vamos fazer a nossa prece inicial, vamos nos concentrar, vibrar positivamente, fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece de início, pedindo a presença de todos os espíritos que são mentores de nossa casa, no nosso grupo de estudos espírita Chico Xavier, que nos intua esse vaso frágil e cheio de imperfeições a transmitir as melhores mensagens para vocês, principalmente no tema de hoje, que é um tema tão ligado às palavras de Jesus, que são as bem-aventuranças. Que assim seja. Bom, gente, como eu falei para vocês na prece, hoje o tema é fantástico, eu gosto muito desse tema, é um tema que traz assim uma paz muito grande, né? Porque o que Jesus veio nos trazer, até hoje cala muito fundo nos nossos corações, mas também nos traz assim muitas dúvidas, porque são realidades que muitas vezes nos parecem distantes. São realidades que são realidades morais que ele nos trouxe há 2000 e poucos anos atrás. São realidades que traz um contexto de exigências morais, ou de contextos, ou de formulações que muitas vezes não são entendidas, compreendidas, ou no ditado popular, sacadas. A gente não saca muito bem, como por exemplo, perdoar, ser humilde, como por exemplo, deixar de lado o orgulho, a vaidade. São vários conceitos, e Kardec fez uma coisa maravilhosa, né? Quando Kardec começou com o Livro dos Espíritos, a fazer a pesquisa dele no Livro dos Espíritos, as questões, né? Começou a fazer as perguntas aos Espíritos. Agora há pouco nós estávamos no nosso estudo no livro que é o Espiritismo, na base do Espiritismo, que é uma base fantástica, fenomenal. Nós estávamos falando sobre Sócrates, nós estávamos falando sobre Platão, falamos sobre toda a base do Espiritismo, uma coisa maravilhosa. E nós percebemos que todas as questões formuladas por Kardec foram questões baseadas nessa moral do Cristo. E o Espiritismo ele só se transformou na religião, que é exatamente através do termo religare, que é ligar ao mais alto, né? O religare latim é ligar a alguma coisa, ligar a um Deus, a uma realidade mais etérea, uma realidade mais sutil. Então é esse religare que o Espiritismo chegou a ele através das perguntas de Kardec, porque Kardec foi exatamente na moral. Ele fez vários questionamentos para ver se tudo aquilo que Cristo tinha pregado há 2000 anos atrás, se eram coisas verdadeiras, se eram coisas realmente cabíveis, se a humanidade deveria seguir realmente aquilo. E os espíritos, um a um, foram respondendo. Nós vimos agora há pouco, nesses precursores do Espiritismo, os espíritos de escola que responderam a Kardec, né? Um Sócrates, um Platão, um Buda, um Santo Agostinho. Espíritos que realmente vieram para dar uma contribuição e dizendo assim: olha, o que Cristo falou é verdade. E quando Kardec terminou de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo conteúdo moral que existia em todas as perguntas e respostas, ele disse: eu tenho que fazer um adendo, uma junção de ideias e de pensamentos morais, que ele chamou de Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro ele fez o Livro dos Médiuns, porque era a parte científica. Ele viu que tinha que pesquisar muito sobre aquela parte científica, porque foi, afinal de contas, foi através dessas divulgações ou dessas comunicações mediúnicas
dessas divulgações dos espíritos através dos médiuns, que ele viu realmente a possibilidade de todas as verdades que Jesus pregou há 2000 anos serem realmente cabíveis, serem lógicas, que aí ele lançou o livro dos médiuns. Ele tirou uma parte do livro dos espíritos, porque o Pentateuco kardeciano ele é exatamente a estrutura do livro dos espíritos. Ele saiu pegando parte a parte do livro dos espíritos e saiu formatando o Pentateuco kardeciano. Então ele fez o livro dos médiuns, mas logo após, ele disse: eu não posso deixar de fazer um outro livro falando sobre a moral do Cristo. E aí ele fez exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que as pessoas que não têm informação completa sobre o que é o Espiritismo chamam de a interpretação do Espiritismo para o Evangelho. Não é a interpretação do Espiritismo para o Evangelho. Aqui são as bem-aventuranças, aqui contém as verdades do Cristo sem tirar nem pôr. Não são interpretações dos espíritos ou dos espíritas, são interpretação de espíritos de escola em relação às perguntas que Kardec fez ao que Jesus tinha afirmado há 2000 anos, os evangelistas tinham trazido, os 4 evangelistas tinham trazido naquela época, e que formaram o Novo Testamento, mas principalmente baseado no Sermão das Montanhas. Mas eu vou destacar para vocês aqui 4 partes que são pilares desse Evangelho segundo o Espiritismo. E 4 partes, que são 4 capítulos. Primeiro tem a introdução, falando sobre o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, fala notas históricas, né, sobre o Espiritismo, sobre Sócrates e Platão, que eu terminei de falar para vocês aqui. Mas aí no capítulo 1, ele vem dizendo: não vim destruir a lei. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês aqui. Não vim destruir a lei. Cristo disse isso. Cristo disse isso porque ele veio dizer assim: olha, eu sou judeu e eu não vim destruir a lei de Moisés. Eu não vim dizer que Moisés está errado. Eu não vim destruir as leis mosaicas. Eu vim confirmar, só que de uma outra forma. Eu vim dar um outro entendimento. E o Espiritismo, gente? O Espiritismo veio confirmar as leis do Cristo, só que dando o enfoque correto do que é o cristianismo. Não esse cristianismo que coloca o Cristo numa cruz, que coloca o Cristo que veio para morrer numa cruz para nos salvar. Cristo não veio para morrer em cruz para salvar ninguém, gente. Cristo veio para trazer uma mensagem para salvar todo mundo. Só que ninguém entendeu a mensagem até hoje. Até hoje a gente está querendo saber qual é a mensagem. Ou então está se fazendo de besta e não está querendo saber a mensagem. Não está querendo entender a mensagem. Então é uma questão assim de querer ignorar a situação. E as pessoas ignoraram durante praticamente 2000 anos. Aí entenda aí, ó, cruzadas, Inquisição. Depois veio a Reforma Protestante, que também tentou de alguma forma reformular o processo, mas não conseguiu, porque os homens vão lá dando o dedo no suspiro, como diz a história, e azedam tudo. Destroem o que a princípio é muito puro, o que a princípio tem uma validade enorme. Quando Cristo terminou de falar um monte de coisa, por exemplo, a lei da reencarnação foi totalmente deturpada 500 anos depois, por conta de uma esposa de um imperador Justiniano, que porque tinha sido prostituta, mandou matar mais de 500 prostitutas em Roma, e disse: não, eu quero mudar o nome de reencarnação para ressurreição,
Porque se for reencarnação, eu vou ter que pagar esse pecado todo de ter matado essas prostitutas todas. E vou terminar vindo prostituta também. Como se matar os outros fosse resolver a questão consciencial dela. Mas foi mudado. Muitas coisas foram mudadas no Evangelho para acalmar um coração em conflito, ou os corações em conflito. Ou então a humanidade que estava doente da cabeça, que ainda está doente da cabeça. Nós achamos que todas as bem-aventuranças são para serem ditas em igrejas, comentadas filosoficamente, mas não são leis a serem seguidas no dia a dia. Eu falo, saio da casa espírita e pratico tudo que eu vinha praticando antes. Foi o que eu fiz. Nada, né? Vamos entender. Se eu falo e não pratico absolutamente nada, ou então se eu falo e deturpo tudo, eu não estou seguindo a lei cristã. Eu estou deturpando a lei. O Espiritismo veio dizer uma verdade que foi aquela coisa da verdade murro no olho, de quem estava achando que ia ser levinho. Veio dizer assim: olha, o que Cristo disse tem que ser cumprido daquele jeito, não é do jeito que vocês querem, não. São as leis universais, não é o seu bel prazer, não. Você precisa praticar porque é o bem que você faz que vai te livrar consciencialmente do mal que você tem. Tua consciência está pesada, você não consegue dormir, porque simplesmente você anda torcendo as verdades que você precisa praticar no dia a dia. Você não está praticando, você está torcendo. Você está fazendo do jeito que você acha que deve fazer, porque é mais confortável. É gostoso para você. Então, a primeira coisa que Kardec veio colocar foi exatamente: não vim destruir a lei. Então, não destruamos. A primeira coisa que a gente deve pensar em termos das bem-aventuranças é: não vamos destruir a lei. A segunda coisa, ou segundo capítulo: meu reino não é deste mundo. Nesse ele falou sobre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista dos espíritos. Quando ele falou da realeza de Jesus, ele falou daquela coisa que Jesus, ao ser perguntado se ele vinha para reinar na terra, imediatamente Jesus disse: nada disso, meu reino não é desse mundo. E as autoridades daquela época ficaram pensando: meu Deus do céu, ele quer ser maior ainda, o reino dele não é desse mundo, então ele é eterno, vamos matar esse homem logo de uma vez, porque esse homem, ele representa um perigo muito grande. Meu reino não é desse mundo, porque o que é que você quer? Você quer as riquezas do mundo? Você quer entrar aí com armas na mão e invadir tudo, destruir o que está aí, o status quo, né, que era o normal, o que estava acontecendo normalmente? Ele disse: não, eu vim trazer o amor, eu vim trazer a paz, eu vim trazer a fraternidade. Meu reino não é desse mundo. Aí, numa comunicação, veio um espírito de uma rainha para umas perguntas que Kardec fez. E a rainha disse: eu fui rainha no mundo de vocês. E ela disse: nada, absolutamente nada do que eu conquistei eu trouxe para cá. Aqui eu não passo de mais uma serva do Cristo. Então, confirmando o que Cristo tinha dito, o reino dele é esse, é o reino das bem-aventuranças. Nós vamos falar das bem-aventuranças, vamos chegar lá.
Aí ele veio com o capítulo seguinte, que foi o capítulo 3, que é: há muitas moradas na casa do meu pai. Nessas muitas moradas, veja, no século XIX, que não tinha se descoberto nem 10% do que hoje a gente sabe sobre o cosmos, sobre as galáxias, sobre tudo isso que a gente sabe. E ele veio dizer que existiam muitas moradas na casa do pai dele. O que significava dizer que existiam outros mundos habitados. E que nós não somos espíritos do planeta X, Y, Z, de Alfa Centauro, de Capela. Nós somos espíritos, somente espíritos. Se nós nos entendemos apenas como mentes, nós não temos preconceito, nem contra ET, nem contra raça, nem contra cor, nem contra gênero sexual, porque mente não tem sexo, mente não tem cor, mente não tem planeta, mente não tem raça. Então, se você pensa desse jeito, você é um espírito universal. Mas ele veio ainda com a quarta revelação do processo. No quarto capítulo ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, só quem quer torcer é que não vê que isso é reencarnação. O que significa dizer, gente, que sem essa base não tem o mínimo sentido as bem-aventuranças. Sabe por que é que a gente não vê as bem-aventuranças como uma coisa plausível, atingível? É porque a gente não observa esses 4 capítulozinhos aqui. Vou repeti-los. Não vim destruir a lei, o primeiro. Então existem leis que a gente precisa cumprir. Segundo, o meu reino não é desse mundo. Então, você não é daqui, você não reina nada, você não tem nada, você não tem mansão, você não tem carro. Isso você possui por enquanto. Quando você vai embora, você não vai levar no caixão nem dinheiro, nem carro, nem casa, nem sua mulher, nem seu filho, eles vão ficar tudo aqui. Tá bom? Há muitas moradas na casa do seu pai. Então, por favor, deixe de preconceito, deixe de besteira. Você pode estar aqui, mas você pode estar no outro planeta também. Você vai viajar muito e você vai ter muitas oportunidades. Portanto, conquiste essas oportunidades para você estar em orbes, em planetas mais evoluídos. E aí ele vai fechar tudo dizendo o seguinte: você nasce de novo, viu? Você vai morrer. Vai morrer só o corpo. Sua mente, seu princípio vital, sua estrutura mental, ela é individual, ela é imortal, ela não morre, ela é imaterial, ela é o seu pensamento. Baseado nisso, vamos adiante. Quais são as bem-aventuranças? Aí é onde está o desafio. Veja o desafio nas bem-aventuranças, porque são desafios. Gente, olha, se você olhar as bem-aventuranças, você diz assim: meu Deus, veja o que Cristo veio trazer para a gente. Ele sobe no monte, porque tem todo um simbolismo disso, né? Ele sobe no monte para mostrar assim: olha, eu não vim para uma planície, não. Eu tenho que ter o sacrifício de subir. Olha, eu preciso dizer a vocês um bocado de coisa. O primeiro é: bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês podem contar aí as bem-aventuranças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bem-aventuranças, né? Então,
bem-aventurados os pobres de espíritos. Primeira bem-aventurança. Segunda, bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Terceiro, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quarto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O quinto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O sexto, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O sétimo, bem-aventurados os que sofrem, o oitavo que digo, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quer dizer, quando tu estiver me defendendo, o povo disser que tu está mentindo. Porque não dá, porque são leis universais. A mesma lei que vale aqui, vale em Alfa Centauro. Todas essas bem-aventuranças aqui não são só daqui da Terra não, tá, gente? Elas vão atingir o universo inteiro. Não existe dois Deus. Deus é um só. Deus toma conta de toda essa complexidade universal. Se Ele toma conta de toda essa complexidade universal, Ele não faz duas leis. O conjunto de leis, regras morais e estruturas, como a causa e efeito, que nós estávamos conversando aqui antes, ela vale aqui e lá em Mercúrio, se tivesse vida material. Mas como tem vida espiritual, porque existem vidas materiais e espirituais, vidas mais sutis, que podem sobreviver. Existem universos, existem dimensões. E tudo está povoado. O céu não está cheio de estrelas e pontilhado para nos agradar e embelezar a nossa visão. Não sejamos tão egocêntricos. O céu não está tão bonito desse jeito, com uma lua linda, cheia de estrelinha, só para a gente se divertir. Tem estrelas daquelas lá, que pela distância dela, nós estamos vendo apenas o brilho. Ela mesmo não existe mais. O brilho dela está chegando agora, e ela já extinguiu, há milhares de anos atrás. E a gente só está vendo o brilho dela agora. Então tudo tem um propósito, tudo está extremamente povoado de espíritos pensantes e que agem e reagem no cosmos para beneficiar essa lei divina. Mas vamos adiante, vamos pegar as bem-aventuranças. O contexto das bem-aventuranças presente e futuro. Os conceitos éticos ainda não definidos, não estruturados, cresciam num contexto perverso. Qual era esse contexto, né? A predominância do direito, da força sobre a força do direito. Então, significava que eu mandava, você obedecia. E era uma coisa extremamente, né, ditatorial. É o que a gente chama de liderança firme e numa direção apenas, onde eu mando, você obedece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. A heteronomia. Que é exatamente a heteronomia moral. Você falou muito bem. Heteronomia moral é eu fazer você acreditar numa coisa que você nem acredita, mas porque eu estou mandando você acreditar. Eu estou mandando. Aí você tem que acreditar. É o que as religiões fazem. Por favor, vou novamente dizer aqui, não estou aqui criticando absolutamente nenhuma religião. Eu estou dizendo que a metodologia
de formação da mente humana está equivocadíssima. Porque eu tenho que fazer de você um ser pensante e autônomo, e não um ser heterônomo. Eu tenho que fazer de você um ser responsável, e não você ser um ser dependente de mim ou de qualquer ideia. Você precisa entender que você é responsável pelo bem e o mal que lhe acontece. Você não pode se achar coitadinho do mundo. O mundo só está lhe dando o que você pediu dele. Mas Wagner, eu sofro tanto. Procure saber direitinho, se olhe no espelho, faça um exame de consciência. Você vai descobrir, de uma hora para outra, que você catou tudo isso. Você saiu construindo cada desventura dessa. Cada buraquinho que você cavou, você caiu logo em seguida. Porque é assim, a gente cava o buraco e se esquece que cavou. Aí a gente vai e se esquece que ele está lá. Aí a gente cai nele. Aí a gente acha que foi o outro que fez. Mas não foi o outro que fez, foi você mesmo. Você cava o buraco, cai nele e culpa os outros. É assim que funciona. Vamos lá. Escravidão política, social, econômica, de credo e de raça. Como eu disse, não tem raça, não tem credo, não tem cor. Nós somos imortais, nós somos universais, nós somos de orbes. Nós não só vivemos na Terra, nós não só estamos aqui como mulher ou como homem. Nós às vezes vemos mulher, outras vezes vemos homem. Então não posso ter preconceito. Às vezes eu venho negro, às vezes eu venho branco, às vezes eu venho judeu, outras vezes eu venho muçulmano. Eu venho católico, outras vezes eu venho protestante. Às vezes eu venho ateu. Difícil, porque quando você alcança um nível de espiritualidade, você não vem mais ateu. Mas você pode vir ateu. Você até cair a razão, porque você é muito racional. Aí você vê várias ideias heterônomas e você não acredita. Gente, se não tivesse o espiritismo, eu era ateu. Eu não acreditava em Deus, não, porque esse Deus que esse pessoal fala aí, esse Deus raivoso, que castiga todo mundo, que bota todo mundo no inferno e bota gente que fez muito pouco, ou que só porque está numa igreja, numa religião, vai para o céu. Esse Deus eu não quero ser dele, não. Se não tivesse o Espiritismo para me esclarecer tudo, se não viesse os Espíritos para dizer tudo isso, eu seria um ateu hoje. Ateu. Vocês podem ter certeza disso, porque eu não acredito nesse Deus que castiga. Eu sou temente a Deus. Temente, eu respeito o meu Criador. Mas eu não temo a Deus. Eu amo a Deus e sei que Ele me ama. Portanto, Ele não fez nada de mal para mim. Ele não fez nada de mal para que acontecesse comigo. Tudo de mal ou tudo de pouco confortável que acontece, fui eu quem cavei o buraco. Eu construí a minha desdita. Minha felicidade ou infelicidade está contida em minha mente, em absolutamente mais nada. Nada. Eu construo tudo. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Veja a afirmação disso.
Isso é fantástico. Então nós podemos chegar até lá, e muito mais. Por que estamos aqui, Wagner, nessa situação tão difícil? Porque queremos, gente. A gente é insistente. Tem neguinho que tá, eu mesmo sou um, que está várias reencarnações repetindo a mesma besteira, cometendo os mesmos erros, tropeçando no mesmo buraco, cavando os mesmos buracos. Aí eu caio e fico culpando os outros. Como eu sou coitadinho. Eu não tenho nada de coitadinho. Cavei todos os buraquinhos. Saí caindo nele porque quis. Outra coisa, os buracos estavam todos demarcados, viu? Tudo na minha mente. Eu sabia onde eles estavam. Porque eu não sei, cada um aqui sabe exatamente o que não deve fazer, que são os buracos. A gente faz porque quer fazer. Mas a gente sabe o que não deve fazer. Mas vamos lá. Os interesses girando em torno da posse, fosse bem materiais ou de pessoas. Então, sempre foi isso, viu, gente? Desde aquela época. A gente sempre diz assim: minha mulher, meu marido, meus filhos. É quando vai embora. Agora há pouco a gente estava falando sobre isso. Vai-se embora e pergunta: Wagner, para onde é que a gente vai quando morre? Eu digo: aqui mesmo. Você não desencarna, você morre, mas não desencarna. Você fica apegado no material, você fica aqui apegado à sua mulher, a seus filhos, fica apegado ao carro que você tem, à casa, ao sítio que você comprou. Aí você fica aqui. Olha, onde é que está você, gente? Você está onde sua mente está. Se você está onde sua mente está, então, Wagner, quando a gente morre, vai para onde? Eu digo: para cá. Poxa, que coisa sem graça. Eu digo: sem graça mesmo. Tu é sem graça. Eu sou sem graça. Para onde é que a gente vai? Onde é que vai gente sem graça? Para canto sem graça. Para lugar sem graça. E vai sofrer mais. E lógico. Até cair a fichinha. Aí quando cai a fichinha, a gente vai para um lugar, eles tratam da gente e dizem assim: figura, vê só. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, faz 1000 anos que tu vem cometendo essa mesma besteira. Aí tu passa um tempinho lá, fica por lá, a gente te resgata, te traz para cá, diz assim: volta. Vê se tu acerta dessa vez, vê. O teu planejamento é esse. Veja, a gente está te ajudando a planejar. Isso parece com um consultor empresarial, sabe? Você pega uma empresa, chama a empresa e diz assim: olha, você para não falir, faça assim desse jeito, olha, tuas finanças tem que ser organizadas assim, tu tem que organizar teu estoque, tu tem que preparar teu pessoal assim, assado. Aí tu prepara a empresa toda e entrega na mão do empresário. O empresário vai e faz a mesma besteira. Começa a gastar mais do que deveria, começa a tratar mal os funcionários, aí começa a ser sabotado por eles, termina falindo de novo. É a mesma coisa na nossa vida. A gente é instruído, é planejado tudo. Os espíritos que nos ajudam a planejar, eles são os consultores. Eles dizem: tu faz assim, tu faz assado, aí vai ser assim, sabe, tua vida. Olha, tu vai receber uma energia vital de 70 anos. Mas se tu fizer tudo direitinho, tudo for comprovado, tudo, tu vai ter até uma prorrogação, tu vai para os 80, 85. Vai ser uma beleza, rapaz. E se tu fizer tudo certinho mesmo, rapaz, tu vai progredir, tu vai evoluir. Sabe o que é que tu faz? O que eu vinha fazendo: enche a cara de álcool e aos 60 desencarna com cirrose. Graças a Deus eu parei aos 50. Porque lógico, mais 10 anos eu fazendo o que eu vinha fazendo, eu ia ter cirrose. É a consequência. Aí o que é que acontece? Mais 10 anos na frente eu ia perder de fluido vital, de planejamento, com mais 60 anos, que eu não fiz absolutamente nada, porque estava fazendo coisas altamente sem nenhum sentido, sem nenhuma objetividade.
Porque o cara, quando bebe ou que vai para algum vício, etc e tal, ele não tem um objetivo. Não. O objetivo dele é o álcool, o objetivo dele é a droga, o objetivo dele é só aquilo. Não tem objetivo. Percebe? Aí o que é que acontece? Quando você chega lá no plano espiritual, você diz, mas rapaz, de novo. Olha o aluninho ruim tu é, vice. 0 de novo, doido. Não, peraí, volta para a escola. Vai aprender de novo, rapaz. Vai-te embora aprender de novo. É assim. A vida é pedagógica. Extremamente pedagógica. Você quer saber o que é a vida? Se espelhe na escola. O que é que acontece na escola? Você vai... não sei o que e tal, e você vai pela média ponderada, né? Não é média ponderada? Chama média ponderada? A média vai te dar a aprovação, a reprovação. Na aprovação você vem melhorzinho um pouquinho. Na desaprovação você vem pior um pouquinho. Quer dizer, com algum probleminha. Não é por involução, é por correção. É para você melhorar, entendeu? Então vamos lá. O paganismo, o culto a vários deuses, eles entravam exatamente na decadência naquela época, né? E hoje em dia a gente trabalha mais ou menos nesse padrão também. A gente ainda cultua deuses. É o Deus da vaidade, é o Deus do orgulho. A gente age aqui como se não fosse morrer, como se fosse viver permanentemente nessa vida material. Então a gente só dá valor ao que é bonito. Essa semana mesmo eu publiquei uma coisa na internet, me parece que foi ontem. E foi verdade isso. Eu fui correr de manhã, gosto de correr de manhã cedinho, e aí deu uma carreirinha e tal. Quando eu vim voltando da minha corrida, me encontrei com um colega meu que há uns 30 anos não via. Mas não tem aquela coisa que você conhece, lembra da pessoa, né? Se encontrou Vaguinho, aí eu digo, fulano, que eu não vou citar o nome dele aqui. Mas, rapaz, eu achei o caba envelhecido. Sabe aquela pessoa que perdeu a jovialidade mesmo, assim, tá acabadinho. Aí eu fiquei pensando, eu acho que ele está pensando na mesma coisa de mim. Veja como a gente dá valor às coisas materiais, né? Vê o que é que eu fui olhar. Em vez de eu dar um valor danado ao cara, eu vi o cara, eita que maravilha. Vê, aí eu vou olhar logo a velhice do outro. Como se o outro não tivesse vendo a minha velhice também. Vocês estão entendendo isso, gente? A gente tá sempre adorando deuses. A gente continua fazendo essa mesma coisa. Tá? É nesse momento que os primeiros sinais para a aquisição da consciência individual e coletiva aparecem, que chega Jesus para auxiliar e facilitar a transição da barbárie para a civilização. Quando ele aparece, ele vem realmente modificando tudo, gente. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo, Jesus disse-lhe, vê estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, João e André, lhe perguntaram em particular, dize-nos quando serão essas coisas, e no sinal haverá, todas elas estiverem a se cumprir. Aí se cumpriu. Então, em 70 depois de Cristo, tudo que ele disse se confirmou. Tito destruiu o templo, dizimou praticamente toda a população de Jerusalém, fazendo os judeus irem para outros países da Ásia Menor ou sul da Europa. Foi uma das primeiras diásporas. Diáspora era aquele movimento que os judeus saíam de um canto e iam para o outro. Começou muito antes, com Moisés e tal. As diásporas eram a movimentação dos judeus saindo de canto em canto. Os judeus até hoje são assim, né? Os judeus encontraram agora um país para morar, que foi Israel. Mas os judeus eram errantes, eles não encontravam lugar. A primeira diáspora foi essa, quer dizer, uma das primeiras diásporas. Saíram de Jerusalém para ir para outro canto.
Eles vieram reconquistar Jerusalém agora há pouco. Na década de 60. Então vejam, gente, o que Jesus dizia se cumpria. Se cumpria. Vamos lá. E as bem-aventuranças começaram em marcha, né? Bem-aventurança em hebraico quer dizer em marcha. E a felicidade é estar parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. Bem-aventurança na filosofia grega quer dizer felicidade. E a felicidade é o fim último e supremo do bem do homem, o que constitui o verdadeiro sentido de sua vida. Então, na realidade, nós somos feitos para sermos felizes. Nós não fomos criados para sofrer. Tem gente que diz assim: eu fui feito para sofrer. Eu sofro que sou sovaco de aleijado. Tem gente que diz isso. Você não foi feito para sofrer. Você se impôs ao sofrimento para se melhorar. Entenda isso. É diferente. Sua consciência lhe pede isso. Não é Deus que está colocando isso em você. É você quem está colocando isso em você. Perceba isso. Mas Wagner, não fez nada de mal nessa vida. Por isso que a gente tem que ir para aqueles 4 pilares que eu falei do Evangelho. A casa do meu pai tem muitas moradas. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você nasce várias vezes, então na realidade nas outras vidas você deve ter feito algumas besteirinhas. Por isso que a gente sofre o que sofre. A gente nem explica por quê, mas a gente sofre. Que é o que a gente chama de a dor do resgate, a dor expiatória, a dor do pacote básico da reencarnação. Você vem com ela. Leon Denis já dizia isso. Leon Denis foi o grande filósofo espírita, logo depois de Kardec. Leon Denis, através do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala exatamente sobre isso, dessa distinção das dores. Agora cabe a você sofrer ou não, porque o sofrimento é escolha, a dor ela vem, mas sofrer é sua escolha, porque você pode ressignificar, quer dizer, dar um outro significado à dor que você tem. Você diz assim: puxa vida, que bom, dessa vez eu estou sofrendo, da próxima eu não sofro não. E entender que você tem outras vidas. Por isso que as bem-aventuranças faz todo sentido no Espiritismo. Para uma religião que tem uma vida só, as bem-aventuranças é difícil demais. Vocês entendem? Porque elas são difíceis. Vocês vão ver, olha. É uma experiência reflexiva, tá? Cada um de nós avançará através da meditação dos conceitos de Jesus e na sua aplicação do cotidiano. Já basta admirarmos o Sermão da Montanha e continuarmos os mesmos. Vamos colocar a proposta do bem em nosso íntimo para nos auto-beneficiarmos. Quer dizer, uma coisa interna. Eu preciso introjetar isso, está dentro de mim. Vamos mais. Gandhi já dizia uma coisa maravilhosa, né? Veja o que Gandhi dizia do Sermão do Monte. Gandhi, ele levou a Índia à independência civil de inspiração para o movimento de não violência, direitos civis e liberdade em todo o mundo. E Gandhi dizia uma coisa maravilhosa. Ele disse o seguinte: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, como queiram, não teria perdido nada. Então, o Sermão do Monte já é um compêndio de leis completa para você seguir na sua vida. Você não precisa mais nada. Então, se todas as obras sacras do mundo se queimasse, se destruísse, se apenas o Sermão do Monte se conservasse com os seus conceitos, o mundo não tinha perdido nada. Segundo Gandhi, que não era cristão, que era da religião védica, ele era hinduísta. Certo? Então vamos lá.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Proposta extremamente audaciosa. Por quê? Mundo dos ricos, dos pobres morais, mundo fascinante de poderosos sem forças. O que é um poderoso sem força? É aquele que tem o poder do dinheiro, mas não tem o poder da moral. A gente está vendo muito disso aqui, não está? Ultimamente, nesses escândalos políticos, é o que a gente mais vê. O cara é rico de poder e pobre de moral. Então, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como posso ser pobre pelo espírito? Veja lá. Tendo, sem ser encarcerado da posse. Ter as coisas, mas não depender delas para estabelecer paradigmas de felicidade. Quer dizer, eu tenho que ter as coisas, mas não tenho que depender das coisas. Eu não tenho que colocar um modelo de felicidade. Eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma mansão, com uma piscina, com um carro, com não sei o que. Eu vou ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu me casar com um Pedrinho, um Joãozinho, um Manezinho. Só vou ser feliz quando eu casar com fulana. Meu Deus, quer dizer, você só vai feliz. Veja, isso é ser pobre de espírito. Você não tem que depender disso. Todas as coisas que você tem na vida são consequências. São consequências. Elas não podem ser primordiais ou essenciais para a sua vida e para a sua felicidade. Usar sem abusar, desfrutar dos bens da terra, que são mensagens dos bens dos céus, mas deixá-los com a naturalidade de quem não os tem. Então, na hora de morrer, desapega. Faça feita a OLX, desapega, né? Desapega, na OLX tem assim, desapega, pois desapega, meu filho. Senão você não desencarna, você morre, mas não desencarna. Você fica apegado. Felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam. Isso é de Carl Gustav Jung. Veja como esse cara era espiritualizado, sem ser espírita, né? Isso é maravilhoso. Veja a frase. Felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam. Só o que necessito. Eu não quero acumular. Eu quero apenas aquilo que eu necessito. Para viver. Aliás, no dia que eu desencanei disso, rapaz, eu comecei a ser tão feliz na minha vida. O outro dia disseram assim, rapaz, tu vai vender o carro? Eu digo, eu não tenho roda, não nasci de roda. Eu ando de bicicleta, eu ando a pé. Eu ando de Uber. Eu não nasci de... Veja, às vezes é uma vaidade que você tem, aí você se endivida, pega 200 mil prestações, você tem tanta prestação que você tem que pagar na próxima encarnação. Você vai juntando tanta prestação que tem que ser na próxima encarnação, você continua pagando ainda. Só, olha, quando é que você vai reencarnar? Bom, daqui a 10 anos, então daqui a 10 anos vai continuar, viu? Suas prestações vão continuar. Tudo por vaidade. Assim a pessoa é infeliz, lógico. Bem-aventurados que têm puro o coração, porquanto verão Deus ou a Deus. Para ser puro de coração, temos que aprender a libertarmos o que temos, ou a liberarmos, né? A pureza ou a limpeza podem significar um estado do ego, livre da contaminação do conteúdo ou motivação do inconsciente. Aquele que é consciente e puro, é puro, porque é consciente que o seu erro abre uma porta para experimentar a sua própria essência. Também é de Jung. Vê como o cara é bom. Era bom? Quando você tem consciência de você, quando você se olha no espelho e diz assim, eu sei quem eu sou, não posso mentir a mim mesmo. Porque tem gente que vive mentindo a si próprio, né?
Tem uma música dizendo assim: mentir a si mesmo é sempre a pior mentira. De quem é isso? Renato Russo. Legião Urbana, Renato Russo. Mentir a si mesmo é sempre a pior mentira. Tu tá mentindo para tu mesmo. Tu é doido, é? Tu não engana tu mesmo não, rapaz. Tu pode até enganar os outros. Agora você não engana. A sua consciência você não engana. Vai dormir de noite, bola para um lado, bola para o outro, não consegue dormir. Porque você enrolou todo mundo, mas não enrolou a você. Ego ou eu é o centro da consciência, a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. Ele é o mediador entre o mundo interno e o mundo externo, tá certo? Então, na realidade, esse ego, ele media tudo, tá certo? Ele trabalha esse mundo interno e externo, e ele mostra quem você é. E você precisa saber dominar isso tudo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Bem-aventurados que têm puro coração ainda, porquanto verão a Deus. Não basta ao homem abster-se do mal, cumpre-lhe praticar o bem, ora para chegar a isso é-lhe preciso destruir o seu eu, tudo que não é bom, e não olhar o sacrifício algum para purificar o seu coração. Então tudo que não é bom, destrói, deixa para lá. Eu tenho feito isso todo dia, toda vez que uma coisa me faz mal, eu execro. Tem gente que diz assim: rapaz, tu é cruel demais quando tu não quer uma coisa. Eu digo: meu amigo, eu não me envolvo com nada que não presta para mim. Olha, não prestou, eu corro. Mas Wagner, até uma pessoa não apareceu na minha frente, é ruim. Eu digo: vixe, Maria. Não, eu não fico desejando mal a pessoa, mas não quero convivência. Você viver junto dessas pessoas que transmitem energia negativa, você vai pegar essa energia negativa, é lógico, criatura. Dizes com quem anda, que eu te direi quem é. Já o espírito, os espíritos dizem o contrário em relação à obsessão, né? Dizes quem és, que eu te direi com quem tu andas. Então até o obsessor só anda com você porque você está dando chance. Oi, Tiago. Exatamente. Vamos lá. Gente, hoje não vai dar naturalmente para falar de todas as bem-aventuranças. Eu vou continuar na próxima semana, mas eu vou falar até às 8 horas, eu vou falar de todas que eu puder. Mas próxima semana eu vou continuar, porque são muito boas. As bem-aventuranças parte 2, né? Então nós vamos continuar, porque são muito boas, são muito boas. É cada lição, meu amigo, que é tão profundo que se você correr nelas, você termina. Aliás, cada bem-aventurança dessa dá uma palestra. Cada bem-aventurança dá uma palestra. É material de uma palestra. Tá certo? Então não dá para falar de todas as 9 bem-aventuranças numa palestra só. Tá certo? Então aí, ó. Bem-aventurados que têm puro coração enquanto verão a Deus. Não basta o homem abster-se do mal, como se praticar o bem, né? Então a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há o progresso realizado naquele a quem a ideia acorde, mas a quem repele, há o progresso em vias de realizar-se daquele que finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz. O mal ainda existe na plenitude da sua força. Lógico, você dá chance ao mal acontecer. Veja, como é que se conhece o verdadeiro espírita? É pela sua conduta moral e pela sua busca constante, diariamente, para não praticar coisas erradas, para não fazer besteira. Gente, não é nada demais não, gente. É só não engrossar no trânsito, é só não se irritar com o povo, é só olhar uma pessoa que... Eu estou achando engraçado, né, esse negócio do novo presidente, né, agora. Eu acho interessante que o bicho é meio bruto, né, como diz a história. E eu vi umas coisas dele, eu achei interessante. Eu disse: olha, em época de Bolsonaro, lá onde eu trabalho, antes a gente dizia assim: olhe, veja,
O cara não quer pagar, diz, olha, mas irmãozinho, veja, o preço é esse mesmo e tal. Em época de Bolsonaro se não pagar, leva uma tapa. É desse jeito. Tá entendendo? Então quer dizer, quando a gente estimula a tolerância, a intolerância surge. A gente tem que ter cuidado com isso. Olha, estamos em épocas cabeludas. Cuidado. Cuidado para a gente não entrar nessa psicosfera danosa, prejudicial. Muito cuidado, porque o mal está inserido em nós. Por que está inserido? O bem é nossa origem, mas o mal está sendo a nossa prática por muitos milênios. Então o que a gente pratica muito, a gente aprende muito. Para a gente aprender o bem, a gente tem que praticar pelo menos um bocado de centenas de anos o bem. Entendeu? Porque a gente praticou muito mal. Então a gente tem que agora começar a praticar o bem e não dar ouvidos a essas energias negativas, deletérias, essas coisas ruins que acontecem. Cuidado com isso. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade dos seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. O que é ser misericordioso, gente? A primeira coisa é o seguinte: a misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação da energia do amor. A gente vê uma pessoa desajustada, a gente vai entrar na dela ou a gente vai controlar da gente? Minha gente, se eu tenho o controle na mão, eu é que mudo de canal. O controle do espírito é assim: eu tenho controle na mão do bem, eu tenho controle, eu sei onde está o bem, eu sei o canal do bem. Aí eu vou ficar no canal do mal que a pessoa me impôs? Isso é heteronomia, heteronomia de pensamento. Você está me impondo um pensamento e eu estou engolindo o seu pensamento. Não, velho. Se a energia é negativa, eu respondo com uma positiva. Não tem aquela história, né? Dois não brigam se um não quer. O cara olha para vocês: quer brigar não, moço? Qual o problema? Deixa isso para lá. Isso é tudo besteira. Eu sei que é difícil, gente. Olha, eu não estou dizendo que praticar o bem, fazer essas coisas é fácil, não. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente tem vontade de satar a mão mesmo. Eu sei disso. Mas onde é que está o domínio do seu mano? Está exatamente nisso. A gente controlar esses maus pendores, essas más tendências, essas irritabilidades do dia a dia. E outra coisa, olha, controlar a má tendência é diário. E é uma vigilância permanente. Você se acorda de manhã, se você não se olhar no espelho, não se considera, por isso que eu considero a meditação uma das coisas mais maravilhosas que tem. Então de manhã, logo cedo, a primeira coisa que eu faço antes de correr é meditar. Porque eu sei lá qual é o doido que eu vou encontrar correndo, mesmo 4 horas da manhã. A primeira coisa que eu faço é: meu Deus, Jesus vai me acompanhar. Se você se encontrar alguém no caminho lhe irritando, meu filho, olhe para ele e diz: vá com Deus, criaturinha de Jesus. Está tudo certo, tudo bem. Qual é o problema? Você vai se envenenar? Não. Então eu saio para correr, já vou rindo. Porque eu me lembro de como eu estava prejudicado quando eu estava numa clínica que nem andar eu andava. Nem escrever eu escrevia. Eu não fazia nada. Aí quando eu vejo o sol surgindo na minha frente, aquela bolona de fogo desse tamanho, e eu correndo, eu digo: meu Deus, que coisa linda! Olha, não tem mau humor que me vença naquele momento. Isso é meditação, isso é concentração.
Isso é exercício no bem, a gente tem que exercitar. Aí você exercita. Quer dizer que tu não fica com raiva? Fica um pouquinho. Quando é logo depois disso, quando eu chego em casa e tal, meu menino está ainda dormindo, porque eu já cutuquei ele para ele acordar, ele não acordou. Eu digo, bora meu filho, acorda aí, vai lá. Não é porque você é espírito cristal que você pode abusar não. Vai logo levantando para ir para o trabalho, porque preguiça comigo, nem espírito cristal consegue vencer. Vai logo se levantando, vai logo, vai. Está entendendo? Vai surgindo os probleminhas do dia a dia, que são esses que você tem que vencer para poder ser mais feliz, para se dar bem na vida, para não se deixar dominar pelo mau humor. Só para a gente concluir, vamos só terminar aqui. Então, perdão das ofensas, eu terminei de dizer, né? Perdão aqui não deve ser entendido como esquecimento da ofensa ou desculpa. É o perdão, você perdoou, mas eu não... Lógico, quem danado esquece. O cara pega, dá um tiro no seu filho e mata. Você esquece isso? Como? Lógico que você não esquece. Mas você perdoa. Está perdoado. Mas esquecer. Tá? Veja, esquecimento somente vem quando a memória se encarrega de diluir a impressão negativa, o que demanda tempo, reflexão e autossuperação. Veja, é um passo de cada vez, é devagarinho. Ninguém está pedindo para você engolir o bolo de uma vez. Corta os pedacinhos, corta em pequenas fatias, que quando você menos... Se alguém chegar para você com um bolo inteiro, você assim, como o bolo? Um bolo desse tamanho. Mas se alguém pegar o bolo, cortar em pequenas fatias e jogar uma guaraná de 2 litros para você, você come o bolo em meia hora. Porque cortaram em pequenas fatias. Então é assim, o perdão tem que ser desse jeito. Tem que ir devagarinho. Primeiro você perdoa o seu cachorro por morder sua perna. Ô cachorrinho, você mordeu minha perna, hoje eu não vou lhe chutar. Aí não chuta o cachorrinho. Depois você começa a perdoar as plantas. Aí você perdoa uma pessoa. Não falta. Aí vai aumentando o perdão. E esse exercício vai aumentando, porque a gente se vicia em perdoar. Entendeu? O vício é o vício do bem, é o vício do amor, é o vício do perdão. Bem-aventurados os misericordiosos. Gente, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela presença de vocês aqui e até a próxima palestra, na quarta-feira que vem, continuando as bem-aventuranças. Vocês vão ver que tem mais coisa por aí. Tchau, um beijo no coração, até a próxima, valeu.